Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu estive alguns dias sem fazer um vídeo e hoje, pela graça de Deus, eu quero compartilhar com vocês um assunto muito importante, porque nós, sem dúvida, estamos vivendo os dias difíceis. Nós vemos tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo, tanta injustiça, tanta imoralidade. O homem está tão distante de Deus, os homens não preocupam com Deus, não querem buscar a Deus, parece que não querem conhecer a Deus, desprezam o conhecimento de Deus. E nós sabemos que Deus tem um plano maravilhoso para a igreja, para aqueles a quem Ele determinou salvar e chamar, mas o homem tem um conhecimento de Deus, por natureza, mas ele despreza esse conhecimento. E eu quero falar um pouco hoje sobre o problema que o homem está vivendo por desprezar o conhecimento de Deus. Eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Romanos, 2 versículos muito importantes aqui, Paulo dizendo assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, amados, a palavra de Deus é muito clara em nos mostrar o propósito de Deus para nós. Deus criou o homem com um propósito de que este homem tivesse com ele uma comunhão, que o homem o amasse, que o homem o conhecesse na sua intimidade. O desejo de Deus é relacional, é ter um relacionamento de amor com o homem. Porém, o homem distanciou-se de Deus. O homem prefere viver a sua maneira, prefere ficar longe de Deus. Mas, infelizmente, essa pessoa, esse homem, o ser humano, que opta por desprezar a Deus, ele está cometendo uma coisa muito grave na sua vida. Primeiro, que a justiça de Deus é sobre todos. Todo ser humano, não tem ninguém que escapará da justiça de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele determinou um dia em que Ele virá prestar conta com todos os seres humanos, com todas as pessoas. Portanto, você está marcado um dia que você comparecerá na presença de Deus e você verá a sua vida passar diante de Deus e Deus vai dizer para você o seu destino eterno. E só tem dois: ou você receberá aquela palavra maravilhosa do Senhor Jesus, entra no reino de meu Pai, ou você ouvirá aquela sentença triste: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. É esses dois caminhos. Você não tem como fugir dessa realidade. E Paulo aqui diz que ele não envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo estava falando aqui de Jesus, que o Evangelho de Deus é Jesus. O plano de Deus para a salvação é o Senhor Jesus. Deus não tem outro plano, Deus não tem outro meio, Deus não tem plano A e plano B. Deus determinou salvar por meio do Senhor Jesus. Mas as pessoas desprezam este conhecimento. As pessoas não querem submeter a vontade de Deus em obediência através do Senhor Jesus. Todos os males que o mundo está sofrendo, todos os problemas do mundo é por consequência única do pecado do homem, da rebeldia do homem contra Deus. Porque o homem longe de Deus, com a sua depravação, com a sua natureza pecaminosa, ele vai indo, como diz o ditado popular, de mal a pior. Sem que o homem se aperceba, ele vai distanciando de Deus de uma maneira tal que é impossível ele voltar-se para Deus,
como Paulo diz aqui nessa mesma carta, se a misericórdia de Deus não alcançá-lo e não trazê-lo de volta à sensatez. Porque o homem longe de Deus, ele é um insensato, ele é um depravado pela natureza pecaminosa, pela maldade que existe no coração do homem. Porque o homem despreza o conhecimento de Deus. Veja o que Paulo continua dizendo aqui, no capítulo 1, no verso 18. Inclusive eu acho muito importante, você que vai ver esse vídeo, está vendo, ler esse capítulo 1 de Paulo aos Romanos. Primeiro capítulo dessa carta. Depois você pode continuar lendo, para você ver que maravilha, que você vai conhecer a palavra de Deus, o que Deus diz aqui através de Paulo aos Romanos. Ele diz aqui: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, amados, todo ser humano nasce com uma consciência de Deus. E essa consciência de Deus é Deus que pôs ela no homem. Então o homem, mesmo que ele queira dizer que é ateu, dizer que não crê, dizer que não conhece a Deus, mas ele não consegue se libertar dessa consciência de que existe um Deus. Agora o problema é que o homem quer se chegar a Deus da sua maneira, fazendo o que agrada o seu coração mau, perverso, depravado. Ele acha que vai agradar a Deus, e não vai, porque Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus só recebe a sua adoração por meio de Cristo. Deus só ouve a sua oração por meio de Cristo. Deus salva você por Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão, amado. Ele morreu para salvar, ele salvou a igreja. Ele salvou aqueles que crê. E ele busca aqueles que crerão nele para a salvação. Mas o homem, pela sua natureza má, ele quer distanciar de Deus. Ele quer fugir da presença de Deus. Porque ele não quer libertar dos seus pecados, porque ele é escravo do pecado. Jesus disse que o homem que pratica pecado é escravo do pecado, e o escravo não se liberta sozinho. Aí ele disse: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, você só libertará do pecado pela libertação que Cristo pode te dar. E se você não ouvir a voz de Cristo através da palavra de Deus, se você não der crédito à palavra de Deus, você nunca se libertará dos seus pecados. Pelo contrário, você vai se afundando mais. E nós vemos claramente aqui nesse texto que Paulo fala que as pessoas trocaram, o homem mudou a glória de Deus, um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que é incorruptível, que não se corrompe. O homem troca esse Deus maravilhoso pelas coisas corruptíveis, porque o homem quer fazer os seus próprios deuses. O homem, por natureza, ele quer ter algo para adorá-lo. Mas já que ele não quer adorar a Deus, porque Deus, essa palavra Deus em Cristo Jesus, ela pode incomodar o homem, porque o homem ama a sua natureza pecaminosa. O homem ama o pecado, e o homem quer viver no pecado. Então, quando fala de Deus, ele teme, porque ele não quer Deus pelo seu pecado. Amados, e a coisa mais triste que tem para o homem é quando o homem é entregue ao seu próprio caminho, é entregue à sua própria natureza corrupta. Paulo diz aqui, no capítulo 1, verso 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar seus corpos entre si, pelo desejo descontrolado do seu coração, pela maldade do homem, que mesmo tendo noção de Deus, porque é impossível o homem se libertar dessa noção de Deus,
porque a própria natureza revela Deus. As coisas visíveis revelam um Deus que é invisível, que criou todas as coisas visíveis. Então, por natureza, pela própria natureza da criação, o homem tem noção que existe Deus. Mas o homem despreza o conhecimento de Deus e ama mais as coisas criadas do que a Deus. Todas as pessoas são idólatras. Adora os ídolos criados de barro, de madeira, de pedra. Adora os ídolos vivos, os cantores, os artistas, os jogadores. O homem é, por natureza, criador de ídolo para si e não quer adorar a Deus, porque Deus, ele tem de ser exclusivo, ele tem de ser único na sua vida. Jesus disse que você deve amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, mas o homem prefere os seus próprios caminhos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, amados: não há coisa pior na vida do homem quando Deus diz para o homem: então faça o que você quiser, viva como você quer. Porque aí, amados, você nunca chegará ao conhecimento da verdade. Aí você está entregue aos seus próprios caminhos, à sua própria natureza de depravação, de pecado, de incredulidade, de imoralidade. É por isso que nós vemos esse país mergulhado no pecado, na corrupção, na impureza, na prostituição, na lascívia, no furto, todo tipo de crime, de maldade, de perversidade. É porque Deus, de certa maneira, ele entrega o homem, fala: você quer assim, então viva assim. Ô amado, quando chega nessa situação, eu vou dizer uma coisa para você, é muito triste. Se você não der ouvido para Deus, se você não der crédito para Deus, e Deus chegar nesse ponto de dizer: então viva como você quer, você estará realmente em condição de perdição. Você estará em condição de viver uma eternidade longe de Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então veja bem, o homem despreza o conhecimento de Deus. O homem não quer Deus. O homem quer correr atrás da riqueza, do dinheiro, da fama, do sexo. O homem quer tudo desse mundo. Todo o benefício da benevolência de Deus o homem quer. Mas o homem não quer Deus. Deus, esse nome Deus, incomoda. Você está em uma rodinha de amigos, um conta uma piadinha engraçada, faz rir, faz suas gracinhas, mas se existe ali um servo de Deus que fala de Deus em Cristo Jesus, as pessoas se arrepeiam e dizem: olha, a religião é coisa íntima, de foro íntimo, cada um tem a sua, vamos deixar esse assunto. Quer dizer, o nome Deus incomoda. Mas olha o que a palavra de Deus diz: por haver o homem desprezado este conhecimento de Deus, pelo homem virar as costas para Deus, Deus entrega a tais homens a imundícia dos seus próprios corações. É como se Deus dissesse: você quer assim? Então viva assim. Viva como quer. Viva do seu modo. Ah, amado, mas de nenhum modo você escapará. De nenhum modo você passará impune. Não tem como você fugir da presença de Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele sabe o mínimo detalhe da sua vida. Ele sabe tudo que você faz. Ele sabe o íntimo do seu coração. E um dia você vai chegar na presença de Deus. Olha o que o texto vai dizendo: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, possuídos de homicídio, possuídos de contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Vocês já viram quantas pessoas perderam a afeição natural? Deus criou o homem perfeito, mas o homem, com o pecado, com a maldade, o homem perdeu a sua afeição natural. O homem não é capaz mais de ser natural,
ser o que Deus fez para ser homem, ser mulher, honrar a Deus, preservar a sua natureza natural, preservar o seu corpo puro, preservar a sua mente pura. Os homens não querem, porque os homens estão por natureza depravados e estão entregues à sua maldade, dos seus desejos, dos seus corações. Porque o Deus diz: assim quer, então assim você viva. Por isso que nós estamos vendo esse caos. Amado, mas se você tem condição, se você ainda está ouvindo essa palavra, abra o seu coração, dê crédito para Deus. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Entenda que o desejo de Deus é salvar você através de Cristo Jesus. Não vire as costas para Deus. Não tente viver do seu modo. Não faça os seus caminhos à sua maneira. Volte-se para trás. Pare, pense. Veja a situação que o mundo está caminhando. Os homens estão caminhando a passos largos para a perdição, sendo que o Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, vinde ao meu Pai. Jesus morreu para salvar o mundo, amados, mas o mundo não quer. O mundo prefere fazer os seus caminhos, fazer os seus deuses, fazer os seus ídolos, adorar a si próprio. Parece que o homem gira em torno de si mesmo. A sua natureza depravada, pecaminosa, não deixa o homem se chegar a Deus. Mas você tem uma oportunidade. Você está ouvindo essa palavra. Não viva do seu modo. Procura viver como Deus quer de você. O texto continua dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, veja, amados, a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amados, é a palavra de Deus. São passíveis de morte as pessoas que entram nessa condição no capítulo 1 de Romanos. O homem, com toda a sua maldade, depravação, com todo o seu pecado, quer tornar legal o pecado, quer que todos aceitem o pecado, e a Bíblia diz que é passível de morte os que faz e os que apoiam. Amados, você honrar o ser humano é uma coisa, você amar o ser humano é uma coisa, mas você ser conivente com o pecado é outra coisa. Não tem nada a ver com respeito ao ser humano. Você ser conivente, você aceitar o pecado, você aprovar o pecado, dizer que é assim mesmo, que está tudo certo, que Deus ama você de qualquer maneira, amado, isso é uma mentira do diabo. Deus não aceita, Deus não tolera iniquidade. Deus é santo, perfeito. E se você quer se chegar a Deus, você tem que se santificar. E o único meio de você se santificar é você reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. É você humilhar-se na presença de Deus e derramar a sua alma em lágrima diante de Jesus e clamar pela misericórdia de Deus, clamar pelo perdão de Jesus Cristo que Deus te oferece. Você libertar dessa imundícia do mundo, libertar desse pecado e ter um coração puro, uma mente pura e buscar conhecer a Deus e ter uma determinação de que você vai honrar a Deus. Porque Deus determinou um dia que vai julgar os vivos e os mortos. E de nenhum modo você escapará, se você não der crédito à palavra de Deus. Se você não ouvir a voz de Deus, você estará determinado aqui pela palavra de Deus, que a sentença está lavrada. É passível de morte. E essa morte que está falando de morte eterna. O homem que não volta para Deus, não se arrepende, está lavrada a sentença. Ou você reconhece que você é um pecador totalmente perdido e volte-se para Deus, confessando o Senhor Jesus, abandonando o seu pecado, virando as costas para o mundo, abraçando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua alma, humilhando-se na presença de Deus, ou você está lavrado a sua sentença, morte eterna, separação eterna de Deus, e Deus não terá por inocente o culpado. Amado, está aí a palavra de Deus. Toma uma posição diante de Deus, ouça a voz de Deus, assista esse vídeo, compartilhe com seus amigos, entre no meu canal do YouTube, assista os outros vídeos que estão lá, e dentro de poucos dias
eu vou gravar vários vídeos sobre o Apocalipse. Aguardem e eu vou fazer vários vídeos aí sobre o Apocalipse.